Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao projeto da nossa ferramenta de estampo. Nós vamos falar um pouco sobre as fixações, nós vamos falar sobre os componentes que são localizados na parte superior da ferramenta, onde vai ser ligado na máquina também e tudo mais. Então lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar. E também facilita para que a gente troque informações. E você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, lá a gente posta tudo e ainda mais um pouco de coisas e a gente interage um pouco e troca algumas ideias. Então vamos lá para o que interessa, vamos falar aqui da nossa ferramenta. Até o momento a nossa ferramenta está desse jeito aqui, a gente desenhou, a gente projetou as partes inferiores e o punção da nossa ferramenta, né? E o que está faltando para a gente fazer aqui, né? Nós temos aqui na parte superior da ferramenta, que falta toda a parte superior, que no caso é o porta-punção, a placa de choque e a base superior em si, onde vai ser fixo todas essas peças aqui. E nessa aula em específico nós vamos fazer o porta-punção. E aqui coloquei algumas considerações para a gente levar em conta, para a gente ter no momento de criar o nosso porta-punção. Então, o que é o porta-punção? É igual o nome já diz, ele é onde vai ser fixo o punção. Geralmente, os punções, eles têm a cabeça. Quando é um punção redondo ou quadrado, por exemplo, ele tem o corpo, chega lá na parte superior, ele tem uma cabeça. Essa cabeça, ela encaixa no porta-punção. Nós poderíamos fazer assim o nosso projeto, nós poderíamos fazer ele com uma cabeça, até poderíamos, nós poderíamos fazer o nosso punção, uma cabeça onde é fixa no nosso punção, porque o nosso punção ele não tem um perfil regular, ele é um perfil mais complexo, ele tem uns detalhes específicos, né? Se a gente olhar aqui, ó, olha só, não tem como a gente fazer uma cabeça, ou a gente faz um quadrado aqui, ó, e fixa no punção e depois alojamos ele no nosso porta-punção, ou nós podemos fazer ele diretamente fixo na placa de choque. O que é a placa de choque? A placa de choque é uma placa que ela vai ter um tratamento térmico, ela não é muito espessa, ela é de 5 a 8 milímetros mais ou menos. Só que essa descrição aqui não é da placa de choque, é uma cópia disso aqui, eu não coloquei nenhuma descrição ainda na placa de choque. O que nós podemos fazer é fixar o punção diretamente na placa de choque, né? Porque a placa de choque ela tem a finalidade, digamos, de distribuir a pressão para que o punção ele não danifique, digamos assim, a placa superior, né? A fixação ali da ferramenta. Por quê? O punção ele é um aço nobre, ele é um aço mais duro e a placa e as demais partes da ferramenta, a parte superior, ele é um aço mais mole, digamos assim. Então, com a batida, teoricamente, o punção ele vence o aço mais mole e ele pode entrar sobre essa ferramenta. Por isso que é interessante a gente ter uma placa de choque e nessa placa de choque fazer um tratamento térmico para deixar ela muito mais dura. E é isso que a gente faz. Então a placa de choque nós vamos utilizar aqui uma chapa de aço de 1045, onde nós podemos fazer um tratamento de têmpera e revenimento e colocar ela em uma espessura de aproximadamente uns 8 milímetros, ok? E nós podemos fixar o punção na placa de choque e o porta-punção em si ser um alojamento do punção com tolerâncias bem apertadas, onde o punção ele vai ter uma precisão do posicionamento. Então isso é muito importante. Então eu coloquei aqui, ó, que encaixes do punção usinado, ele tem uma tolerância, ele deve ter uma tolerância de H7, mais ou menos. Aqui nós podemos fazer o porta-punção com aço 1020. A espessura dele a gente pode considerar 0,25 do comprimento do punção. Nós estamos aqui considerando ainda, por enquanto, que o nosso punção ele vai ser 100 milímetros, mas ainda nós podemos ter uma alteração nisso, ok? Mas nós vamos considerar como 100 milímetros por enquanto para efeito de cálculo, ok? Então, se ele tem 100 milímetros, a nossa base, nosso porta-punção ele vai ter 25 milímetros. E aqui seria a parte da cabeça, né? Se a gente tivesse uma cabeça, digamos que o punção tem uma cabeça e ele aloja dentro do porta-punção. Ou seja, não tem uma fixação dentro. Ele o corpo dele, que ele vai ser fixo porque ele tem uma tolerância H7, então ele tem uma precisão ali no encaixe. E a cabeça a gente pode deixar 1 milímetro de folga. Mas entre a espessura que ela vai
entrar dentro, né? Aqui nós temos o alojamento, daí o punção ele vai entrar aqui dentro, a cabeça, digamos. Então esse alojamento nós podemos colocar com a tolerância de mais 0, menos 0,05, ou seja, ele vai ter menos 0,05 milímetros de profundidade. Por que ele é menos do que a cabeça, teoricamente? Ele pode ter essa tolerância. Porque depois, se ficar um pouquinho a mais a cabeça, é interessante retificar com o punção dentro já, para que ele fique preciso o seu encaixe. Mas vamos parar de falar aqui e vamos fazer, ok? Como é que a gente faria isso? Nós podemos muito bem aqui utilizar as referências que a gente já tem. Por exemplo, nosso porta-punção ele vai ter basicamente o mesmo desenho que essa parte aqui. Então o que a gente faria? Vamos abrir aqui a nossa matriz e nós vamos fazer umas alterações disso aqui. Só que lembrando que você não pode simplesmente salvar isso aqui, ó, com a montagem aberta. Ó. Se você aperta Ctrl Tab, você navega entre as coisas que já estão abertas no seu SolidWorks. Se você mudar o nome e simplesmente salvar com outro nome, ele vai automaticamente mudar aqui. Então quando a gente salva isso aqui, ó, nós podemos salvar como cópia e abrir. Nós vamos colocar o código 005 aqui, que daí seria o nosso porta-punção. Manter o documento original aberto e fechar o documento original. Vou fechar. Pronto, fechou o 4, só está com o 5 aberto agora, tá vendo? E aqui nós vamos fazer umas alterações. Por exemplo, esse corte aqui, ele não vai ter mais. Eu vou excluir ele, né? Porque esse corte aqui ele era do alívio. Ó. Então aqui, ó, esse aqui eu também vou deletar. E aqui esse esboço, nós vamos editar ele. Ó, nós fizemos eles aqui com menos 0,03. Na verdade, 0,025, né? Ele está aqui com duas casas decimais, aí ele tá convertendo aqui automaticamente. Eu posso colocar aqui, ó, com 3 casas para mostrar exatamente o correto, tá vendo? Nós deixaríamos isso aqui assim? Não, nós vamos fazer isso aqui com tolerância, ou seja, vai ter o mesmo perfil do nosso punção, porque ele vai ser um encaixe bem justo, e nesse perfil nós vamos colocar que é uma tolerância H7. Quando nós colocamos que é uma tolerância H7, ele pode ser menos 0,025, quer ver? Até 0 ou menos 0,025. Quer ver? Ó, eu vou tirar isso aqui, eu vou selecionar toda essa linha aqui, ó, clica com direito, selecionar cadeia e vou deletar. Pronto, agora esse aqui é o punção que a gente já tem aqui desenhado. Então eu vou aqui, ó, selecionar cadeia e vou tirar aqui para a construção. Ok, pronto. Agora aqui nós temos o perfil do nosso punção, exatamente. E quando a gente for detalhar, quer ver? Eu vou criar aqui um detalhamento só para mostrar que ainda não está pronto. Vou colocar aqui. Por exemplo, se eu coloco que daqui até aqui, quanto que tem? Venho aqui em listas de chamadas, máximo. Ó, ele tem 125,71. Eu digo aqui, ó, na tolerância, ajuste com tolerância. Opa! Que ele é furo e ele vai ser um H7. H7, eu falei que ele era 0,025, mas tem que olhar na tabela, depende muito do comprimento, do furo, do diâmetro e tal, para saber qual é a folga. Então aqui nós conseguimos dizer o quê? Que esse rasgo aqui desse furo, ele não vai passar de 125,71. Ou seja, ele é menos 0, ou seja, ele não diminui, porque ele já está no tamanho exato do nosso punção, mas ele pode ser mais 0,04, ou seja, menos 0 mais 0,04. E detalhe, né? O nosso punção ele também não pode ter uma tolerância maior do que isso aqui. Por exemplo, o nosso punção ele vai ter esse mesmo comprimento, 125,71, né? E ele vai entrar aqui dentro. Se ele for entrar aqui dentro e ele tiver uma tolerância maior, ele vai encavalar, ele não vai entrar. Então nós temos que ter o nosso punção com uma tolerância de mais 0 e menos H7. Menos alguma coisa, digamos assim, né? Então só para te exemplificar como que a gente pensa em relação a isso. Beleza, olha só, fizemos aqui. Qual que é o comprimento? Quer dizer, qual que é a espessura? Ó, tá com 18. Vamos colocar aqui 25.
E agora nós temos que ver o seguinte. Esse furo aqui está certo? Né? Não tá, porque aqui não vai ser um parafuso. Aqui vai ter uma placa de choque na parte superior, onde essa placa de choque vai ter o rebaixo para o parafuso e aqui vai ser rosca. Então nós vamos alterar isso aqui, ó, essa furação, e vamos colocar aqui é rosca, furo roscado, e vamos colocar um M6 aqui, ó, exatamente onde está. Ótimo, beleza. Ó, a gente pode selecionar aqui também, ó, para aparecer a representação de rosca, para ficar mais interessante. Olha só. Nem precisa ser passante, tá? 25 milímetros, o M6 é ruim de fazer passante, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, menos. Vou colocar aqui um furo. O furo vamos colocar cego. Ó, vamos colocar um furo aqui de 15, por exemplo. 15 já tá ótimo. Ó, nem passou. Beleza. Agora nós temos que levar em conta conceitos bem importantes. Que em uma ferramenta, nós podemos fixar ela de duas formas. Fixar é parafuso. Só que nós temos também que levar em conta o posicionamento. O posicionamento é muito importante. Porque imagina que a gente está trabalhando ali com a matriz e o punção numa tolerância de 0,05. Então é uma coisa muito centesimal. Então se esse punção ele tiver um pouquinho para o lado, 1/10 para o lado, ele já vai bater em cima da matriz e vai quebrar tudo do seu modelo. Vai acabar com tudo a tua ferramenta. Para isso que existe os pinos. Os pinos ou os furos guias, os pinos guias, eles são utilizados para garantir um posicionamento centesimal. Porque eles que garantem que o seu punção em relação à matriz lá embaixo não esteja fora de centro. Então esse é um conceito muito importante para a gente levar em consideração. E é sempre interessante a gente utilizar dois pinos guias para posição. Mais que dois já não tem necessidade numa ferramenta. Porque um ainda permite que ele gire em torno desse pino e dois ele já centraliza totalmente a peça. Por que a gente não utiliza diretamente o parafuso? Porque o parafuso ele pode ter uma folga ali de até 1 milímetro em relação a um ao outro, digamos assim. Ele pode ter uma folga nessa fixação entre as roscas, os fios de rosca, tudo. Ele não é uma coisa perfeita. Então, se você utilizar somente os parafusos, a olho, você não vai conseguir ver uma diferença ou que a sua ferramenta está um pouco torta, 1/10, 2/10. Mas isso, numa ferramenta aqui como essa, já pode ocasionar um problema lá na frente. Um problema no momento que você utilizar essa ferramenta. Imagina só. Então, os pinos são para isso. Então, nós vamos fazer aqui 2 pinos. Por quê? Aqui, essa parte de baixo, ela é fixa com a parte de cima. E como aqui nós não estamos fazendo, digamos, uma cabeça do punção, nós precisamos que isso aqui seja bem alinhado. Então, nós vamos considerar aqui um assistente de furação. E nós temos aqui, ó, furo. E nós temos o furos guia. Vamos colocar um de 6 milímetros. Vamos colocar aqui que ele tem 15 milímetros de profundidade. E vamos dizer que ele vai ser aqui, ó, nessa posição. 2. Para que a gente alinhe com a placa superior. Já que a placa superior ela vai fixar o nosso punção. Ou seja, é onde ele vai estar preso. E vamos colocar aqui assim. Nem precisaria esse aqui. Ó, esses 3 aqui vão ser horizontais e esses 2 em relação a essa linha de centro vão ser simétricos. Beleza? Saio. Pronto. Ó, ele fez aqui no meu furo. Esses furos aqui eles são de posição. Ok? Então eu posso salvar aqui o meu modelo e vou inserir aqui o meu porta-punção. Como que eu fixo isso aqui? Utilizando as referências dos planos, ó, plano direito com o plano direito, plano frontal com o plano frontal aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Exatamente. E isso aqui vai ser a parte superior, né? Aqui, ó, é o porta-punção. Né? Nós poderíamos fazer uma cabeça aqui para ele, só que não fizemos.
E na próxima aula, nós vamos fazer aqui a placa de choque e nós vamos considerar aqui as fixações do punção com a placa de choque e com o nosso porta-punção. Beleza? Então, para não deixar esse vídeo muito grande também. Então, lembrando, se você quer aprender a fazer projetos mecânicos, venha conhecer o nosso treinamento ExpertCAD Projetista Mecânico. O link está aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada no conteúdo que esse treinamento tem. Ele é muito completo mesmo. Nós estamos com um preço muito abaixo de mercado hoje. Se você for comparar um treinamento igual o ExpertCAD com, sei lá, qualquer outro, você vai ver que o ExpertCAD ele é muito mais em conta. E nossos alunos têm dado feedbacks maravilhosos, têm gostado muito do treinamento, tem ajudado eles muito na sua carreira, no seu desenvolvimento, em aprender coisas que às vezes, até mesmo já trabalhando no setor, trabalhando na área, não tinha esse conhecimento. Porque esse conhecimento ele vem de muito tempo de experiência, muitos cursos que eu já fiz, onde eu empacotei tudo isso e trouxe esse treinamento todo detalhado, passo a passo para você. Além de um suporte diferenciado diretamente via WhatsApp, onde eu posso te mandar um vídeo, é assim, faz desse jeito. Você pode utilizar isso aqui, então é um contato mais direto com o aluno. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Um abraço.